Imagina uma cidade congelada no tempo. Uma cidade onde o tempo parou de repente, capturando um momento específico da história para sempre. Ruas de pedra, casas com telhados destruídos. Cada esquina, cada parede, conta uma história de um passado vibrante e cheio de vida. Esqueletos, presos para sempre em seus últimos momentos. Pessoas que viviam suas vidas cotidianas, subitamente interrompidas por uma catástrofe inimaginável. Esta é Pompeia, uma cidade romana, enterrada sob cinzas por séculos. Uma cápsula do tempo que nos oferece um vislumbre raro da vida antiga. Sua história é um lembrete severo do poder da natureza. O Monte Vesúvio, que ainda se ergue imponente, é um testemunho da força destrutiva que uma vez devastou esta cidade e da fragilidade da vida humana. Hoje, turistas de todo o mundo vêm para ver os artefatos antigos e caminhar pelas ruas onde os romanos uma vez viveram. Pompeia fica perto de Nápoles, na Itália, uma localização que na época era estratégica e próspera. Em 79 d.C., era um centro próspero. As ruas estavam cheias de comerciantes, cidadãos e visitantes, todos participando da vida vibrante da cidade. Um testemunho da força do Império Romano. A arquitetura, os banhos públicos, os teatros, tudo refletia a grandiosidade e a sofisticação da civilização romana. Então, o Monte Vesúvio entrou em erupção. Em questão de horas, a vida em Pompeia foi tragicamente interrompida. A erupção enterrou Pompeia sob um espesso tapete de cinzas. Hoje, arqueólogos continuam a descobrir os segredos escondidos sob essas cinzas, revelando mais sobre a vida e a morte nesta cidade congelada no tempo. Pompeia foi fundada no século VI a.C. Era uma localização estratégica. Terras férteis e um porto movimentado a tornaram próspera. Os romanos conquistaram Pompeia em 80 a.C. Eles rapidamente reconheceram seu valor. Pompeia floresceu sob o domínio romano. A cidade ostentava uma arquitetura impressionante, grandes vilas, banhos públicos e um anfiteatro. O comércio fluía por seu porto, trazendo riqueza e diversidade. Suas ruas eram um testemunho da engenharia romana. Pompeia era um microcosmo da vida romana. A vida em Pompeia era vibrante. As ruas estavam sempre cheias de pessoas, com uma mistura de cidadãos locais e visitantes de outras partes do império. A cidade pulsava com atividade. O mercado era o coração da cidade, onde se podia encontrar de tudo, desde especiarias exóticas até roupas finas. Cidadãos cuidavam de seus afazeres diários. Comerciantes vendiam suas mercadorias. Crianças brincavam nas ruas, correndo e rindo, enquanto os adultos negociavam e socializavam. Afrescos adornavam as paredes das casas. Cada casa tinha suas próprias decorações únicas, refletindo o gosto e a riqueza de seus proprietários, retratando cenas da mitologia e da vida cotidiana. Esses afrescos eram uma janela para o mundo dos antigos romanos, mostrando suas crenças, seus deuses e suas rotinas diárias. O povo de Pompeia desfrutava de uma vida confortável. Suas casas eram bem equipadas, com móveis elegantes e utensílios domésticos de alta qualidade. Os banhos públicos eram um centro social. Aqui, as pessoas se reuniam não apenas para se limpar, mas também para conversar, fazer negócios e relaxar. O anfiteatro abrigava concursos de gladiadores. A comida era abundante, o vinho corria solto. As festas e celebrações eram frequentes, trazendo alegria e diversão para todos. Pompeia era uma cidade em paz. As pessoas viviam suas vidas sem preocupações, aproveitando cada momento, inconsciente do desastre que a aguardava. O Monte Vesúvio, silencioso e imponente, observava a cidade, prestes a mudar suas vidas para sempre. A manhã de 24 de agosto de 79 d.C. começou como qualquer outra. O sol nascia sobre as ruínas de Pompeia, iluminando a cidade antiga com uma luz suave e dourada.
Os habitantes de Pompeia acordavam para mais um dia comum, sem saber do perigo iminente. Mas, sob a superfície, o perigo espreitava. Movimentos sísmicos e atividades vulcânicas estavam em andamento, invisíveis aos olhos dos moradores. O Monte Vesúvio, adormecido por séculos, estava prestes a despertar. A montanha que parecia tão tranquila escondia um poder devastador em seu interior. Por volta do meio-dia, a terra tremeu. O chão começou a vibrar violentamente, pegando todos de surpresa. Um rugido ensurdecedor cortou o ar. O som era tão alto que parecia que o próprio céu estava desmoronando. Uma coluna imponente de cinzas e pedra-pomes disparou para o céu. A erupção foi tão poderosa que a nuvem de detritos podia ser vista a quilômetros de distância. O pânico tomou conta de Pompeia. As pessoas corriam pelas ruas, tentando escapar do desastre iminente. Pessoas fugiram de suas casas. Famílias inteiras tentavam se salvar, carregando o que podiam, buscando abrigo dos detritos que caíam. Cinzas e pedras-pomes choviam do céu, tornando a fuga ainda mais difícil. Mas não havia onde se esconder da fúria da natureza. A erupção do Vesúvio foi implacável, cobrindo Pompeia em uma espessa camada de cinzas e selando o destino da cidade para sempre. Seção 5. Enterrada sob cinzas. A erupção durou dias. Cinzas choveram sobre Pompeia. Edifícios desabaram sob o peso. O ar se tornou denso e irrespirável. Muitos morreram tentando escapar. Seus momentos finais congelados no tempo. Quando a erupção terminou, Pompeia havia desaparecido, enterrada sob metros de material vulcânico. A outrora grande cidade estava perdida para o mundo, um testemunho silencioso do poder da natureza. Seção 6. Uma cidade renascida. Séculos se passaram. Pompeia permaneceu esquecida. Então, em 1748, as escavações começaram. O que eles descobriram deixou o mundo perplexo. Uma cidade romana perfeitamente preservada. Edifícios, artefatos, até restos humanos. Pompeia era uma cápsula do tempo. A descoberta de Pompeia foi uma sensação. Ela forneceu um vislumbre sem precedentes da vida romana. A tragédia da cidade se tornou seu legado, oferecendo percepções inestimáveis sobre o passado. Seção 7. Preservando o passado. Hoje, Pompeia é um patrimônio mundial da Unesco. Milhões visitam a cada ano. Caminhar por suas ruas é como voltar no tempo. Os esforços de conservação são contínuos, protegendo esse frágil tesouro para as gerações futuras. As ruínas de Pompeia são um lembrete severo do poder da natureza e da importância de preservar nosso passado. Cada artefato, cada edifício, conta uma história, sussurrando segredos de um mundo perdido. Seção 8. Lições de Pompeia. Pompeia nos ensina sobre o passado, mas também guarda lições para o futuro. Ela nos lembra que não estamos imunes a desastres naturais. O povo de Pompeia não teve aviso. Hoje, temos a tecnologia para monitorar vulcões. Devemos prestar atenção às lições de Pompeia, investindo na preparação para desastres e respeitando o poder do mundo natural. Só então poderemos esperar não repetir os erros do passado. Seção 9. Uma história atemporal. Pompeia é mais do que apenas ruínas. É uma história de vida e morte, de prosperidade e desastre. É uma história que continua a nos cativar séculos após a erupção. O destino da cidade nos lembra da impermanência da vida e do poder duradouro da natureza. Pompeia permanece como um monumento atemporal ao espírito humano e à fragilidade de nossa existência.